Então tá bom. Olá pessoal, eu sou o Marcos. Eu sou da F10 Software, a gente trabalha em Curitiba, a gente trabalha com pequenos negócios. Essa é a primeira coisa que eu quero enfatizar, que no congresso inteiro todo mundo só fala de grandes volumes. Nossa, o negócio tem zilhões e zilhões de dados. O nosso não. A gente tem pequenininhos, dados pequenininhos, nosso cliente é bem pequenininho, entendeu? Mas a gente tem um grande número de clientes no mesmo servidor. Então, na verdade, talvez a gente acabe chegando mais ou menos no mesmo buraco, só que ao invés de ter 500 tabelas com zilhões de registros, nós temos 20 mil tabelas com menos registros em cada uma delas. Mas talvez a gente chegue no mesmo lugar, mas a gente tem um mercado diferente. A gente trabalha com clientes de menor volume de dados. Esse é a primeira grande diferença. Então, o que acontece no nosso servidor? A gente separa por esquema, então a gente tem cada cliente um esquema, então a gente tem lá no mesmo servidor, a gente consegue ter mais de 200 esquemas sem grandes problemas, né? Então a gente consegue trabalhar bem com eles. Bom, aí uma coisa que certamente você também tem, um problema que você também tem, na verdade, ver os teus dados como eles estavam há tempos atrás. Então, isso é uma coisa que a gente vira e mexe, acaba tendo problema, e daí a auditoria resolve. Mas existem formas e formas de fazer auditoria, e a gente era Firebird um tempo atrás, a gente conseguiu migrar faz uns 2 anos, mais ou menos. No Firebird isso não era possível por questões de performance, absolutamente não dava para responder essa questão. No posto que ficou bem fácil. Hoje a gente consegue, depois no final eu mostro para vocês, dá para fazer em 2 segundos, 4 segundos, dá para fazer uma query que tenha os teus dados da semana passada, do mês passado ou de quando você bem entender. Isso é possível fazer. Então com um pouquinho de overhead, na verdade vai ser um pouquinho mais lento do que fosse um select da tua tabela normal, fazendo os teus joins normais, dá para fazer na auditoria com mais ou menos a mesma performance, tá? Mais ou menos essa a ideia. Bom, então o que a gente precisa para trabalhar, para fazer esse processo? Primeiro mentalizar, na verdade, o que você quer, né? Então, a ideia é assim, se eu fizer um select hoje, ligando contrato com cliente e com parcela, hoje eu vou ter uma resposta, mas se eu tenho esse mesmo select feito no dia 31, lá meia-noite, eu tenho outra resposta. Então, o cliente mudou de status, o cliente mudou o CNPJ, daí o cálculo já fica diferente, uma parcela foi excluída, ou seja lá, N coisas que acontecem e que fazem com que o teu resultado seja diferente ao longo do tempo, né? Então a ideia aqui simplesmente eu quero agora tirar uma query ou tirar um resultado como ela estava no final do mês, que é o que mais se faz, né? Então, como é que eu quero? Eu quero o fechamento do mês. É isso que a gente sempre espera, né? Então essa é a ideia, tá? Como é que eu uso aqui? Tem um botãozinho aqui, como é que faz? Não sei se tem. É só apertar? Daí não dá. Esquece que não dá. Não tem? Ele já faz assim? Pra frente, pra trás. Mas olha só que bonito. Tá, então a ideia é mais ou menos essa aqui, né? Então primeiro, quando você vai pensar em auditoria, você pensa em auditoria de um registro, né? Então você está pensando só no cadastro daquele cliente ou no status daquela nota fiscal, isso é baba, isso é fácil de fazer, é só você ir lá fazer o select daquela tabela, pronto, resolveu o problema. Quando você quer um conjunto, que você quer fazer um join, né? Fazer um join, e nesse join eu posso ter um registro aqui, 2 aqui, 40 aqui, aí já quebrou. Porque nesse caso eu vou ter que fazer registro por registro e vou ter que fazer o histórico dele para saber como é que ele estava naquele momento. Então daí já complica um pouco mais, certo? Então a ideia, se eu tiver a nota fiscal, bom, a nota fiscal hoje, dia 3, ok, mas eu quero saber dia 30, então não teve alteração nenhuma. Então ok, posso pegar ela como ela estava. Mas o cliente, ele era ativo, virou inativo. Sei lá, o produto existia, agora foi excluído. E assim, N coisas que podem acontecer no teu banco de dados. Então, a ideia é você conseguir extrair o processo, né? Então, a nota mais o cliente mais as parcelas ou os produtos. Então, como é que eles estavam em determinado momento? E pior ainda se for um conjunto, né? Quer dizer, se eu pensar num conjunto todo, se a gente pensar quantas notas existiam, quantos produtos existiam, qual era o total deles, qual era o desconto que havia sido concedido naquele momento, e sabe-se lá,
né, o que acontece, certo? Então esse é o propósito. Então assim, quando a gente pensa em auditoria, a gente tem basicamente dois conceitos. Então se eu posso consultar a tabela, que ela está com os dados de hoje, e a partir dos dados de hoje, ir na auditoria, ir decrescendo os dados, né? Ou seja, eu tenho os dados de hoje na tabela, e daí eu pesquiso na auditoria para saber, tem alteração num campo, então altera aquele registro, mais alteração de outro campo, e assim vai, quer dizer, até como estava naquele momento. Então esse é um conceito, né? Você pegar e ir retornando para saber como ele estava lá, correto? Outra forma na verdade, então aí eu posso, então nesse caso eu estou pensando apenas alterações e exclusões, ou senão eu estou pensando em tudo. Se eu estou pensando em tudo, na verdade eu preciso de todo o registro, então é mais fácil consultar direto na auditoria. Esquece a tabela, não tenho mais join de tabela, e eu vou fazer uma consulta direto na auditoria. Aí depende de como que a auditoria está montada, para você conseguir extrair essa informação. Bom, a função, então depois eu mostro todos esses detalhezinhos. Como é que você monta a auditoria? Eu posso montar uma auditoria função tabela por tabela, ou seja, eu crio um do que faz um create trigger lá, por exemplo, né, que faz um create function, para fazer, esse campo foi alterado, então coloque na auditoria, esse campo foi excluído, então coloque na auditoria, e assim, né, um por um, correto? Ou fazer uma função genérica, e nessa função genérica ele pega a tabela que eu estou operando, o campo que eu estou operando, e assim ele vai fazendo genericamente, sem precisar fazer uma coisa específica, né, uma nomenclatura específica, tabela por tabela, campo por campo, correto? Então isso, obviamente, rodando em todo o seu banco de dados. Então volta ao ponto, a gente tem lá 20 mil tabelas. Nas 20 mil tabelas tem que ter exatamente o mesmo conceito. Eu tenho que ter exatamente o mesmo modelo de auditoria. Mais ou menos isso aí. Bom, aí a gente trabalhava inicialmente, a gente tinha a ideia, né, de extrair tudo por texto, né? Então isso ainda, relembrando, né, como é que a gente era Firebird, no Firebird não tinha um modelo JSON, não tinha um modelo rápido, né, de extrair informação no modelo JSON, então a gente fazia simplesmente no modelo texto, né? Aqui no Postgre, obviamente a gente tem muito mais facilidade, tem muito mais velocidade de trabalhar no modelo JSON, então não tem nem porquê, embora ele seja um pouquinho mais pesado, seja um pouquinho maior, a gente também vai ver o porquê, uma forma de fazer com que ele não pese, então trabalhar no modelo JSON realmente é bem mais esperto, tá? E daí, bom, na verdade a última parte eu já comentei que é os dados você vem os dados da tabela ou vem os dados da auditoria, é um dos dois casos, correto? É mais ou menos esse o conceito, é mais ou menos isso que a gente precisa trabalhar. Bom, bom, a importância de uma boa auditoria, acho que você não precisa explicar muito, né? Acho que você já sabe disso. Então, por quê? Porque, putz, um monte de coisinhas, né, que podem acontecer. Então, primeiro, para você ter resposta, então, assim, quantas vezes o usuário fala assim, pô, mas estava aqui, daí atualizou e apareceu alguma coisa aqui, entendeu? Acontece sempre. E daí a gente vai mostrar, a gente tem que provar para ele. Cara, foi o teu colega ali do lado que colocou um asterisco do lado do campo e por isso que ele não está aparecendo, seja lá o que for. Então, a gente sempre tem que ter explicação sobre as coisas que acontecem no sistema. Então, por mais que não tenhamos culpa, nós temos que mostrar que não temos culpa. Esse é que acontece sempre, né? Alterações ou exclusões acidentais, né? Então, vai que acontece alguma coisa de quem faz um update sem where, né? Então, por exemplo, né, de vez em quando acontece. Então tem que ter uma forma de a gente consiga retornar esses dados sem grandes revoluções, sem ter que voltar ao backup de ontem à noite, ou seja lá, a parafernália que queiramos fazer. Alteração dos dados muda o resultado. Isso, exatamente, porque daí é exatamente o conceito desse bate-papo com vocês. Então que ontem eu tinha um resultado, se eu executar essa mesma query, o resultado é outro. Então acontece muito, né, do cliente reclamar assim, pô, mas eu tirei esse relatório de vendas no dia 31, deu um resultado, agora eu tirei e deu outro. Então vamos explicar para ele por que deu outro. Você quer que saia o mesmo resultado? Então vamos fazer através da auditoria e não através do select. Então não através do inner join, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. E respostas para esses problemas, então, que acontece que o usuário fica reclamando, que diz que a culpa é nossa e etc, etc. Bom,
E daí o usuário, bom, aí vem um parênteses, né, não é o usuário reclamando que ele fez uma coisa e na verdade pensou outra, é o usuário que usa a ferramenta de forma diferente. Então, daí é aquele caso você pensou a ferramenta de um jeito e daí o usuário, né? Então, o usuário vai lá e ele contrata um vendedor novo. Daí ele contrata um vendedor novo, ele vai lá no vendedor velho e renomeia o vendedor velho, entendeu? Só. Não é mais fácil, né? Bem mais fácil, entendeu? Daí ele vai lá e reclama que esse vendedor novo tem vendas no mês passado. Daí você vai explicar para ele. Cara, quer dizer, mas o problema é que ele não te explica que ele renomeou o vendedor velho, né? E daí você tem que descobrir que ele fez a besteira, né? De ir lá e alterar o vendedor velho. Então, mas daí por mais que você diga para ele, cara, é só inativar o novo e copiar direitos do velho pro novo, só isso. Ai, cara, dá muito trabalho, bicho. Então deixa, que eu só vou renomear o velho. Então esse é o problema. Quer dizer, aquele caso você cria a ferramenta e o usuário usa a ferramenta, entendeu? Então é óbvio que você não pensou na ferramenta daquele jeito, né? Mas o usuário consegue fazer milagres, né? Então é mais ou menos esse o conceito. O conceito a gente tem que ter uma auditoria que a gente não só consiga responder o usuário pelas cagadas que ele possivelmente faça, como a gente consiga extrair mais informação dela, que a gente consiga ter mais resultados dela, tá? Mais ou menos assim. Bom, então pensando nos dois modelos, a gente tinha um modelo velho, que o modelo velho então eu tinha contrato cliente-parcela, por exemplo, né, N parcelas um cliente, e daí eu tinha alterações nela. Então, por exemplo, a alteração, se eu pensar no ponto de vista do contrato no dia 31 de julho, não tem problema o cliente, porque o cliente só teve alteração dia 1º, então não faz mal. Mas o pedido, né, ou o contrato foi feito a alteração no dia 3, eu tenho que desfazer. Então, essas alterações que aconteceram na parcela, eu tenho que desfazer. Então, é isso que a gente tem que pensar. O que eu tenho que desfazer para que eu consiga obter aquela informação como ela estava em determinado momento. Então, a gente tem que mentalizar bem a questão de momento e não de período. Tá? Então, quando a gente pensa assim, eu quero o resultado do mês de julho, na verdade eu não quero o mês de julho, eu quero o dia 31 de julho. Porque o dia 31 de julho é sobre o mês de julho inteiro. Naquele momento eu trago todo o resultado do mês anterior, ou seja, lá do período que você queira. Correto? É mais ou menos essa a ideia. Então aí, o que eu tenho? Nessa auditoria que eu tenho que ir desfazendo casos, eu tenho que pegar lá como ela está agora, e daí desfazer um lançamento, desfazer mais um lançamento para conseguir chegar como ela estava lá no modelo anterior. Então essa é uma ideia, correto? A outra ideia é fazer por JSON. Mas é que não só o JSON. Na verdade é um JSON misturado, ou um JSON em conjunto com o range. Então a ideia é os dois trabalhando juntos. Então assim, o que eu tenho? Inicialmente eu tenho assim, o cliente ele foi criado no dia 5 de janeiro. Daí ele foi alterado, ele valeu na verdade até o dia 1º de março. No dia 1º de março, ele foi alterado de novo. Então, a partir do momento que ele foi alterado, o registro que eu tinha até o dia 1º de março acabou ali, não existe mais. A partir do 1º de março, até o infinito, vale esse próximo registro. Então, a ideia daquele infinity é dizer que aquele registro, obviamente, ele vale enquanto ele não for excluído, enquanto ele não for alterado. A partir do momento que a gente fez qualquer coisa naquele registro, eu tenho que marcar aquele registro como finalizado agora, não existe mais. Agora eu crio um novo registro embaixo, que tem essa mesma data, esse mesmo momento aqui, e ele passa a valer da agora para frente. Ou seja, é fácil da gente lembrar, ou é fácil da gente relacionar com o MVCC, ou o modelo transacional do Postgre, né? Então é aquela mesma ideia. Então, esse registro vale para essa transação, entendeu? A partir do momento que não tem mais ninguém, se alguém está usando a transação tal, é esse registro que vale. Então, se tem outra pessoa usando uma nova transação, aquele registro já não vale mais. Já é esse novo registro aqui. Então, depende basicamente de que data, de que momento que você queira trazer essa informação. Basicamente isso. Tá. Aí uma coisa que tem que pensar... Uma coisa que daí quando você começa
desenhar esse processo, é o problema do tamanho. Então, assim, se eu pensei assim, bom, eu quero armazenar o registro inteiro do dado, eu quero armazenar o registro inteiro da tabela dentro desse JSON, obviamente não será um JSON pequeno. Depende de como é que está essa tabela, depende de como é que está modelado esse banco de dados, é possível que esse registro tenha, entendeu? Alguns K, né? Com certeza, entendeu? É possível que você tenha muitas tabelas lá com 50 bytes, 200 bytes, mas é possível que você tenha uma tabela com muita informação e essa informação vai pesar dentro do teu banco de dados. Então, por isso, você tem que imaginar, então aqui eu coloquei só como exemplo, mas é mais ou menos o nosso modelo, que daí obviamente vai mudar para o teu, porque depende como é que você faz trigger, como é que se faz atualização do banco de dados, como é que se faz um monte de coisinha, né? Então, mas isso como vai depender de caso a caso, eu não tenho como dizer, obviamente, um valor, né, razoável, né, para você. Mas vamos imaginar assim, o nosso banco de dados de teste lá que eu vou mostrar para vocês. Então ele tem lá 250 GB, que é o banco de dados de produção, né? Que seria, né? A produção não é, mas afinal seria lá um banco de dados de exemplo de produção, 250 GB. E o banco de dados da auditoria, que na verdade a gente replica ele e daí faz a auditoria nele, ele já tem lá 3 vezes o tamanho dele, exatamente porque eu preciso, todos os registros eu preciso fazendo a inserção, a alteração e a exclusão. Precisa estar marcado naquele registro lá o que aconteceu. Beleza? Ó, então exatamente, ó. O que a gente faz? Até que esqueci que tinha esse slide. Esse 250 GB, eu tenho que replicar ele, né? Aí replicado eu vou fazer, aqui vai ter produção mais auditoria, entendeu? Então essa auditoria é que vai acabar pesando. Bom, então assim, primeiro por que a gente replica, né? Então por que a gente faz esse modelo? A gente faz esse modelo, primeiro porque auditoria misturado com produção não tem muito propósito, entendeu? Eu não vejo necessidade de você ter auditoria lá dentro do banco de dados de produção para ser consultada por quem? Para ser consultada pelo DBA? Para ser consultado por nós, entendeu? Então não vejo muito propósito, né? Então a gente deixa separado, então já é o primeiro caso. Segundo caso, porque custa. Então vamos imaginar que esses 250 GB estão lá no Google, na Amazon lá, se ao invés de 250 GB eu tiver 800, é óbvio, eu tenho que pagar pelos 800, então por isso não tem muito sentido para ele. E terceiro, que é o mais importante, é que para criar esses 800 GB, eu tive que processar dado. Então a cada insert, update, delete que acontece na tabela, eu tive que criar um JSON desse cara. Então criar o JSON dele custa, e é esse o ponto. Então, para fazer com que na nossa tabela ou no nosso banco de dados de produção eu tenha o mínimo possível de processamento, então esquece ele. Então vamos deixar todo esse caso, todo esse processamento para a réplica. Então a réplica está lá em casa, ele lá tem um HD de 8 TB, sei lá, quer dizer, cabe 16 vezes esse arquivo ali, não tem problema, entendeu? Lá eu posso ir executando ele, por mais que ele seja mais lento, por mais que ele seja lá, não interessa. Afinal, tem tempo para executar esse processo. Mais ou menos assim. Depois? Vai? Tá. Então, no modelo velho, a gente tinha, executava em produção, né? Tinha as tabelas e tinha que executar a auditoria. Então, quer dizer, criava a auditoria. Então, a auditoria, como ela era no modelo texto ou no modelo não JSON, então ela não era tão grande. Mas, na verdade, ela tinha que criar tudo na produção e depois levar tudo para a réplica, correto? Então, isso era um peso, né? Então, eu tinha que não só processar no servidor, como levar para a réplica. Então, isso pesava, correto? Quando a gente pensa no modelo novo, quando a gente pensa só na auditoria JSON, então, existe basicamente as tabelas todas as tabelas lá na produção, e eu preciso de uma tabelinha só, uma tabelinha absolutamente ridícula, pequenininha, que é gerenciamento de exclusões de registro, tá? Então, por que o gerenciamento de exclusões? Porque, na verdade, eu não tenho como saber, porque depende muito do formato, né? Depende muito de como que você prototipa o teu banco de dados. No nosso caso, eu não tenho como saber qual é a data-hora da exclusão e qual é o usuário da exclusão, entendeu? Então, aquele data-hora e aquele usuário
ferrou, perdi. Então, nesse caso, ao invés de simplesmente fazer o processo inteiro na réplica, só para as exclusões, a gente coloca nessa tabela, excluiu esse registro dessa tabela, essa chave, só. Daí ele replica daí ele faz a replicação e na replicação a gente realiza a auditoria em si. Correto? Mais ou menos essa é a ideia. Então, o resultado, por causa disso, o teu banco de dados fica pequeno, o teu banco de dados fica bem enxuto, que você não tem auditoria, não tem... quer dizer, essa tabela aqui, ela é ridícula, entendeu? Pensar assim, primeiro, quantos registros você apaga? Você não apaga tanto assim, né? Ao menos, imagino que você não apague toda hora, né? Então, já que você não apaga tanto, então só para os nossos registros, eu tenho lá 8.000 registros excluídos por dia, mais ou menos. Então, 8.000 por dia, pensando lá nesse banco de dados a 200 e poucos clientes, eu acho bem pouco, entendeu? Então, pensando que nesses 8.000 tem o quê? Nome da tabela, nome do esquema e o ID. Então, é ridículo, é bem pequeno, entendeu? Então, nesse caso, eu não tenho um volume grande para precisar levar para o outro lado. Levo as tabelas de produção normal, levo a exclusão para lá e, a partir delas, aí a gente gera a auditoria na replicação. Essa é a ideia. Bom, aí, então o que a gente precisa para conseguir gerar isso? Para gerar isso, a gente precisa basicamente, lá em produção, né, lá no banco de dados de produção, a gente precisa da tabela de exclusão, só ela, simples assim, e triggers em todas as tabelas, obviamente, né, em todas as tabelas de produção, eu tenho que ou excluir um registro, se excluir um registro, coloque na tabela de exclusão, dizendo que esse registro foi excluído, ou, se o registro foi alterado, só diga que o registro foi alterado, entendeu? Só informe o próprio registro que o registro foi alterado. Então, por quê? O que a gente tem? A gente precisa, na verdade, de uma data-hora daquele registro, né? Essa data-hora será super importante para fazer a auditoria mais tarde. Então, como lá depois eu preciso... qual era a informação no dia 31? Mas esse registro aqui foi alterado no dia 29. Portanto, eu tenho que mostrar lá, quer dizer, esse registro tem que estar escrito na auditoria que no dia 29 ele mudou de valor, entendeu? Então, por isso tem que ter o usuário da alteração e a data-hora alteração em si, correto? Então, eu preciso ter os dois triggers, basicamente a tabela e os triggers de exclusão e alteração. Alteração e inclusão, obviamente, né? Tá? E na replicação? Na replicação, a gente tem a mesma tabela, né? A tabela de exclusão replicada. Então, obviamente, não precisa fazer nada com ela. Ela já vai para lá automático, não me preocupo com ela. Só que quando ela chega lá, na replicação, eu preciso pegar essa informação de exclusão e excluir de verdade. Entendeu? Então, assim, o excluir de verdade significa o quê? Colocar no JSON. Dizer para o JSON que aquele registro não existe mais. Entendeu? Então, assim, vamos pensar, eu tenho a tabela, o vendedor. O vendedor foi excluído. Quando o vendedor foi excluído, na produção, houve uma exclusão do vendedor. Essa exclusão do vendedor, ele vai excluir na réplica também. Porque, na verdade, como essa tabela aqui é replicada, ele vai replicar a exclusão. Então, ok. Mas e a auditoria? A auditoria está quebrada, né? Então, para a auditoria não quebrar, eu aviso a exclusão para fazer a exclusão replica para cá, e essa exclusão aqui é que eu aviso, que eu faço a auditoria em si. É essa a ideia, entendeu? Então, com isso a gente consegue ter as duas coisas, tanto inclusão e alteração pela própria tabela, como as exclusões pela tabela de exclusão. Beleza. Na replicação, então, precisa ter o quê? A tabela de auditoria, que vai conter todos os dados, e o trigger, que audita todas as tabelas. Então, do mesmo jeito que na auditoria de produção tem que ter marcado que a produção e a exclusão vai acontecer, né, que existe um trigger para todos eles, na auditoria da réplica, o que tem que acontecer, né? O que eu tenho que fazer para que essa auditoria aconteça. Beleza, então chegamos nesse ponto aqui. Pronto, então quer dizer que todo o processo de auditoria está acontecendo, tá? Beleza. Mas vamos acontecer lá, voltando para aquele cliente lá. Ó, aquele cliente lá, ó. Aqui, cadê o cara, o cliente? Esse cara aqui, ó. Ó, esse cliente aqui, ó. Esse cliente ele foi criado
dia 15 do 3 e foi alterado dia 1º do 7, certo? E não teve mais, aquele cliente não teve mais alteração, né? Mas daí o que você sempre faz quando você starta um banco de dados? Quando você inicia um cliente novo, ou quando você migra o teu cliente que era MySQL para Postgre, ou seja lá, não interessa como você começou a informação. Quantas vezes que você começa um banco de dados zerado? Nunca. Você nunca começa um banco de dados completamente vazio, entendeu? Você sempre tem, sei lá, tem que ter um usuário para acessar a primeira vez, tem que ter a lista dos produtos, alguma coisa dentro do banco de dados? Tem, entendeu? E esses registros também precisam estar na auditoria. Então, se esses registros não estiver na auditoria, alguma coisa vai faltar quando você fizer os selects. Então é mais ou menos isso, eu preciso levar esse valor inicial tem que estar na auditoria. Então, a primeira coisa a fazer, ou a primeira coisa para colocar em produção, para colocar o negócio para rodar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o select da tabela, como ela está, que por acaso ela já está lá na replicação, né? Então a tabela inteira, a tabela cliente já está lá, a tabela contrato já está lá, a tabela parcela, que são as que a gente está trabalhando, todas elas já foram replicadas, já estão lá na réplica. O que eu preciso fazer? Pegar da própria réplica e colocar na auditoria. Popula isso aqui tudo na auditoria, joga isso aqui tudo na auditoria. Pronto, porque é o dado inicial, né? É a informação que eu tinha inicialmente. Tá? A partir disso, então, quer dizer, voltando lá. Vai lá. Vai lá. Aqui. Então, voltando ao ponto lá, o que a gente precisa? Eu preciso desabilitar a subscrição, então desligar a replicação. Desliguei a replicação, então quer dizer que o meu servidor está parado nesse momento. Quando eu ligar ele de novo, ele vai começar a fazer a partir daquilo. Então eu tenho que fazer o quê? Pegar todo o dado que eu tenho e jogar dentro da auditoria. Pronto, joguei. Então essa é a primeira informação, né? A informação inicial do meu registro. A partir dessa informação inicial no registro, eu ligo a auditoria de novo. Aí o meu servidor de produção vai começar a jogar os dados para cá. E de quando ele joga para cá, eu vou começar a alterar essa auditoria. É mais ou menos essa a ideia, correto? Então, faz o insert na auditoria como está inicialmente, que daí não interessa quantos registros, pode ser só meia dúzia de registros, como pode ser um banco de dados enorme, porque obviamente vai depender muito de como é que o teu modelo, mas eu não creio que você comece um banco de dados com 5 registros dentro dele. Sempre tem uma estrutura bem razoável que você já starta o cliente com aquela estrutura, né, com aquele modelo lá, entendeu? Então é mais ou menos aí. Bom, e daí a partir disso, a partir dessa estrutura, né, dessa estrutura criada, aí é basicamente ter a... Não tem mais, exatamente, não tem mais slide para mostrar. A partir disso, basicamente, a auditoria está acontecendo. A auditoria chega na produção, a produção faz o trigger chega na outra tabela, dispara o outro trigger e daí libera para a tabela. Basicamente isso. Então o que eu tenho para mostrar agora é código. Então um pouquinho de código. Ops. E aí? Eu tinha um mouse, Nogas. Eu tinha um mouse, eu juro que tinha. Tá gravando? Ah, então tá bom. Beleza. Então, vamos pensar lá. Então, primeiro, aquele modelo velho, né? Aquele modelo que eu tinha no modelo antigo. Ou melhor, esse modelo aqui, ele é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu preciso de uma auditoria, que ela vai lá, primary key, blá, blá, blá. Eu preciso saber qual que é o table name, qual que é o primary key, qual que é o username, o esquema. Quer dizer, essas informações de cabeçalho, eu vou ter que ter. De qualquer jeito, eu vou precisar para os dois casos, correto? E daí o audit fields. Então esse era o modelo antigo, né? No modelo antigo, então eu tinha, era 1 para N, né? Então eu tinha lá uma tabela com uma tabela que continha qual que é a tabela que foi afetada e quais são todos os campos que foram alterados, né? Todos os valores que foram alterados. Muito bem. Então esse aqui era um modelo, não interessa esse modelo. E daí eu tinha a tabela, né? Quer dizer, eu tinha a function que fazia a auditoria em si. Tá? Então, insere os dados na auditoria, insere os dados no audit fields, ou seja, insere os dados que estão sofrendo alteração. O old descrição é distinct do new descrição e assim vai, né? Quer dizer, executa o processo um a um, correto? Esse é o modelinho, se fosse o modelo bem velho. Aí o modelo JSON,
Então já é um modelo um pouquinho mais esperto. Então primeiro aqui, a gente não se preocupa com tabela, na verdade aqui eu não estou pensando em tabela. No modelo anterior eu estava pensando na tabela produto. Então eu tinha mais uma tabela para pessoa, eu tinha mais uma função para eu tinha lá quantas funções precisasse para todas as tabelas que eu necessitar, né? Nesse caso, na auditoria por JSON, aí a gente já está pensando um modelo mais espertinho, né? Então, já que a gente tem as funcionalidades do JSON, então vamos utilizar as ferramentas, né? Vamos utilizar as funcionalidades dele. Então, o primeiro caso no JSON, então, eu posso ter o insert, update e delete. Posso ter as 3 operações. Muito bem. Mas se ele é um update e você fez update tabela set campo igual campo, ele chama o trigger. Entendeu? Ele chama o trigger e o problema é que o trigger diz que alterou. Né? Se por acaso lá naquele trigger tem um return new, o update acontece, entendeu? Porque o trigger mandou alterar. E daí qual que é o problema? Ele cai aqui, ele diz que é para fazer a operação e nesse caso a gente não precisa setar usuário e data hora alteração. Se ele seta usuário e data hora alteração, ferrou, daí acontece a alteração de verdade. E não precisa, né? Concorda que não precisa, porque na verdade eu fiz um set campo igual campo. Alterou o quê? Então por isso que existe esse primeiro if aqui, né? Então a ideia eu pego um new JSON e um old. Eu fiz isso só para ser mais didático, assim, né? Na verdade não precisa fazer assim, mas o new JSON e o old JSON, os dois são JSON-B. E daí, esses dois caras, então eu pego o registro inteiro, todo o registro que está vindo, que não interessa de onde veio, ele pode ser produto, como pode ser nota, como pode ser contrato, sei lá, não interessa que formato ele tenha, ele é um registro válido. Eu peguei esse registro e converti ele em JSON, certo? Aí existem as funções do JSON-B, por isso que ele tem que ser JSON-B e não JSON normal, porque existem os tirar valores, né, do JSON. No JSON-B, eu não quero o usuário, o username e o data hora alteração. Se o username e o data hora alteração forem sem eles, né, extraídos do JSON, se o JSON for igual, quer dizer que não houve alteração, entendeu? Então, se não houve alteração, não faça nada. Simples assim, segue o barco. Por isso, se o new JSON é igual, tem um igual aqui, né? É igual, né? É igual, sim, é igual. Então, se o new JSON é igual ao old JSON, então retorne nulo, não faça nada. Obviamente, essa auditoria por JSON aqui, ela é um after, né? Então, ela é after delete, after insert, after, sempre after, obviamente, para fazer a auditoria. Mas, se os dois valores são iguais, não faça nada e saia. Beleza. Aí, o que a gente faz? O que eu preciso, na verdade? Eu preciso colocar na auditoria, então eu não tenho mais 2 tabelas, eu tenho uma única tabela. E nessa tabela vai ter, então, o table name, o primary key, as mesmas coisas que eu tinha lá no modelo anterior, isso não muda, né? Eu preciso ter as mesmas informações. Só que daí agora eu posso fazer ela dinâmico, né? Então ao invés de ter o CAD produto ID, né? Quer dizer, os mesmos conceitos que eu tinha lá, if, campo igual, não sei o que lá, se o campo é distinct dele mesmo, aquela coisa. Então, nesse caso, não precisa, a gente pode trabalhar só com valores JSON simples assim. Né? Então, para valor JSON, a gente tem que, primeiro que, no nosso caso, no nosso modelo, eu imponho, né, a gente obriga que o primeiro campo da tabela seja uma chave primária. Entendeu? Então, não tem tabela, não existe tabela, no meu ponto de vista, sem chave primária e sem que ela seja o primeiro campo. Ponto. Então, qualquer tabela, né? Até pode ser assim, o nome da mesma tabela, tracinho, ID, quer dizer, dê até mais algumas parafernálias que pode colocar, mas a ideia sempre é que seja o primeiro campo. E já que ela é o primeiro campo, então existe um lugar aqui que é a chave primária. Deve estar mais para lá. Não está lá. Ele está mais para frente aqui. Deixa eu dar uns enters aqui. Este cara aqui. Está aqui, ó. É que tem mais coisa aqui. Isso. Isto. Exatamente. Esse aqui. Verdade. Esse aqui é um modelo velho ainda. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui ainda é no modelo velho. Isso aqui ainda está no Insert Audit Fields. Ó. Então, isso aqui ainda é um modelo antigo. Veja. É uma tabela com auditoria e uma tabela do audit, né? E uma tabela do Audit Fields. Então, esse ainda é um modelo velho, tá?
Não é o JSON, tá? Então, eu me perdi aqui na história. Me perdi aqui nos slides, ou melhor, na sequência, né? Mas aqui, o que interessa é o seguinte, veja aqui mais para baixo, ó, é esse caso aqui, ó. Antes, lá naquele modelo velho, era se o produto ID está alterado, insira o produto ID. Se a descrição está alterada, insira a descrição. Entendeu? Não era isso? Entendeu? Isso é o que estava escrito no trigger antigo. Então agora a gente tem esse aqui, cadê? Insert na auditoria fields. Então esse cara aqui, por quê? Porque eu insiro no audit fields o audit ID, quer dizer, o pai, né? Quer dizer, a própria auditoria. Qual que é o campo, qual que é o old, qual que é o new, eles vêm desse select. O select comparando os dois JSONs. Então eu tenho o JSON new e o JSON old, né? Se eu tenho os dois JSON aqui, que valores que eles são iguais e que valores são diferentes? Eu quero só os diferentes. Então desses dois caras aqui, jogue fora os que são iguais e me dê só os diferentes. Desses diferentes aqui, ele vai fazer o insert. Então é basicamente essa a ideia. Correto? Então por isso que, se for um insert, traga os dois, né? Traga tanto o old quanto o new velho. Se for um insert, está aqui, que deu, isso aqui é delete, né? Então esse aqui é o delete que faz o old velho, correto? É mais ou menos essa a ideia. Esse conceito aqui, voltando ao ponto, é para o modelo velho. Isso aqui é para quando você tinha o modelo aliás, duas tabelas, né? Então tabela e tabela filha, né? Tabela para auditoria e os campos alterados. Tudo bem. Fechamos esse cara aqui. Aí eu tenho, então no modelo novo tem isso aqui. Então, no modelo da auditoria, então simplificada, digamos assim, então isso aqui na produção. Na produção eu preciso o quê? Eu preciso dessa tabela ridícula aqui. Então essa tabela tem o quê? Tem lá uma chave primária lá, aí eu tenho um cliente, que na verdade a gente trocou, eu nem criando aqui, eu nem pensei, mas é o esquema lá, que seria qual esquema pertence, né, que seria qual que é o cliente, qual que é a tabela e qual que é a chave, correto? Qual que é o usuário e qual que é a data hora alteração. Simples assim. Então é uma tabela bem pequena, uma tabela que vai dar, cada registro vai dar 30 bytes, mas assim, estourando, entendeu? Vai ser bem pequenininha. É isso que a gente precisa fazer. Aconteceu uma exclusão na produção, alimenta essa tabela. Essa tabela vai para o outro lado, no outro lado alimenta o JSON da auditoria. Fechei esse. Aí, o altera registro. O altera registro, então o que ele faz? Basicamente, ele faz isso aqui. Então isso aqui você desconsidera, então esse if não existe. Vamos desconsiderar esse cara, vamos desconsiderar esse cara, né? Então assim, no ponto, esse if aqui, tira esse if aqui. No ponto de vista de produção, eu tenho o quê? Isso aqui é o altera registro. Altera registro significa que todas as tabelas em produção, qualquer alteração que acontecer, inclusão e alteração, eu tenho que chamar esse cara, tem que chamar esse trigger. Esse trigger tem que fazer o quê? Ele tem que verificar se houve alteração e se houve alteração, marcar aquele registro lá como alterado. Então, basicamente o que ele tem que fazer é essas duas linhas. Ele só tem que fazer esse usuário alteração e o data hora alteração. Simples assim, tá? Bom, aí pensando, veja que no data hora alteração eu coloquei clock timestamp, tá? E o clock timestamp é bem interessante, porque acontece muito de você fazer, depois eu te mostro até uma outra que eu achei lá uma cagadinha que a gente tem que resolver, que daí a gente vai lá e cancela um contrato. Quando cancela um contrato, no nosso modelo lá, existe uma coisa de apagar as parcelas pendentes lá e tal, que eu desconsidero as parcelas pendentes. Existem formas e formas, mas ele vai lá e apaga as parcelas pendentes. Então, quando ele apaga as parcelas pendentes, ele automaticamente recalcula o valor do contrato, correto? Então, porque eu apaguei uma parcela, ele vai lá e recalcula o valor do contrato. Então, o que acontece? Daí eu peguei, depois eu mostro para vocês, tem 24 alterações no contrato. Ele apaga uma parcela, ele vai calcula. Apaga mais uma, ele recalcula. Mais uma, ele recalcula. E isso tudo vai para a auditoria. Então, é legal esse modelo, é legal essa análise, faz com que você mais ainda melhore performance. Então, o teu servidor está trabalhando 24 vezes para fazer o cálculo, né, qual é o total que ele deve, qual é o próximo vencimento, se lá alguma coisa assim,
à toa, né? Porque ele tinha que apagar as 24, agora vai lá e recalcule. Não tem por que apagar uma a uma e ficar recalculando. Então, isso é uma coisa que eu já aproveito e mostro para vocês. Mas é uma coisa bem comum acontecer. Então, basicamente, o que ele tem que fazer é definir usuário alteração e data hora alteração. Beleza? No exclui registro, basicamente o exclui registro, ele faz o quê? Então, ele define lá qual que é a chave primária e ele faz um insert no exclui registro. Simples assim, correto? Então, quando ele faz esse insert aqui no exclui registro da auditoria, isso vai ser replicado. Como isso vai para o outro lado, do outro lado a gente vai fazer a auditoria acontecer. E eu preciso, obviamente, criar os triggers, né? Então, eu preciso, o que eu estou fazendo aqui? Fazer basicamente um do para fazer o grant, caso ele não tenha, né, direito lá na tabela de auditoria, um drop trigger e um create trigger, basicamente, para ter certeza, né, que eu estou passando por todas as tabelas. Então, a ideia eu tenho que, como a gente já sabe, né, todas as tabelas do sistema inteiro, ou todas as tabelas do banco de dados inteiro, terão que ter auditoria, tanto de insert quanto de delete. Então, tá. Então, a gente tem que passar por todas elas fazendo esse processo. Passei por todas elas para fazer o usuário data hora alteração e tem que passar por todas elas para fazer a exclusão do registro. Simples assim. Aí, na réplica, o que acontece na réplica é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que... esse aqui é o create trigger, daí eu estou fazendo por select, né? E nem estou fazendo por do, né? Então estou fazendo por select, mas basicamente pegar todas as tabelas do catalog, lá tá lá todas as tabelas, blá blá blá, e montar drop trigger se existe, create trigger, blá blá blá, e alter table, bem importante, né? Que é o enable réplica, correto? Então esse enable réplica aqui é que vai fazer com que o trigger seja executado, que normalmente ele não é, né? Que ele seja executado na réplica, entendeu? Então, tanto que esse trigger eu nem crio na produção, né? Nem tem porquê, ele não vai acontecer na produção nunca. Então, eu crio só na réplica. Na réplica, ele tem que rodar esse trigger. Então, esse trigger vai acontecer tanto para exclusão quanto para alteração. Beleza? Tudo entendido? Daí ele cria todos eles aqui. Isso aqui é o select. Ó. Então, se eu executar esse select aqui, basicamente, ó, vamos até pegar só para mostrar para vocês. Ó, vou rodar na réplica. Acho que ele perdeu a conexão, ele deve demorar. Não? Tá rápido? Como é que tá? Tá fazendo conexão. Tá aqui, conectando. Mas ele vai fazer. Tenha fé. Vai bem. Fez. Então. É que é grande, né? O que eu fiz aqui? O que tá? O que é? Dólar. Onde que eu coloquei dólar? Dólar. Isso aqui mesmo? Oh, meu Deus. Errei alguma coisa aqui. Audita registro. Na réplica. Dólar. Tem um dólar em algum lugar aqui. Esse aqui, ó. É dólar 2 e não 2 dólares. Não, isso, 2 dólares. Esse aqui. Isso aí. Então, basicamente, ó, isso aqui, ó. Se eu pegar lá um cara aqui vazio. Não, vazio. Esse aqui é. Não, vazio, vai. Apaga esse troço aqui. Então, o que eu tenho é um do que vai fazer zilhões de registros aqui, ó. 74 mil linhas, né? Que basicamente é o do. Então, eu estou fazendo o quê? Todas as tabelas. Então, pega a primeira tabela, a segunda tabela do primeiro esquema, depois do segundo esquema e assim sucessivamente. Não tem grande milagre nisso. É mais ou menos isso daí. Correto? É essa a ideia. Vamos lá. Isso aqui, voltamos lá no... Aqui. Aí, a mesma coisa tem que fazer... Então, vai lá. A mesma coisa tem que fazer para auditoria, aliás, para exclusão e para alteração. E daí aqui eu mostro mais ou menos o conceito do registro. Tá? Então, assim, vamos pensar no registro. Ó, qual é o conceito, qual é a ideia toda do registro? Eu tenho assim,
É óbvio que eu tenho aqui qual que é o esquema, qual que é o usuário, qual que é a tabela, tem um monte de coisa aqui no meio, mas né, não precisamos disso. A ideia é, eu tenho uma chave primária que é número 1, uma chave primária que é número 2 e depois número 1 de volta. Então, qual que é mais ou menos o conceito? A número 1, ela foi incluída dia 1º de janeiro e ela valeu 10 de julho? É que é 10 de julho? Então, ela valeu até 10 de julho, correto? Então, dia 1º do 7. Aí ela valeu até dia 10 do 7. Então, esse registro aqui, ele tem a validade bem específica, só vale naquele período. Beleza. Daí ele foi alterado. Quando ele foi alterado lá na produção, o que eu preciso fazer? Na produção altera normal, ele vai ser replicado, portanto na réplica vai estar replicado. O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer aqui que aquele registro era infinity, ele não é mais. Então aquele registro valia para todo sempre, agora não vale mais. Então agora ele parou naquela data, esse registro aqui é o que vale agora, e aqui eu coloco um infinity. Correto? Nesse registro aqui eu digo que agora ele vale para toda a vida. Quando existe uma nova alteração, esse mesmo registro foi alterado aqui embaixo. Como aqui embaixo, o que eu faço? Eu pego aquela mesma data lá, que é a data da alteração, coloco aqui embaixo, e agora é ele que vale como infinity. Portanto, se você perguntar, vamos pensar de volta no MVCC lá na transação, sempre o registro tem que retornar uma vez só. É um registro só. Independente da transação que você esteja. Se você está numa transação velha, ele vai valer um registro velho. Se você está numa transação agora atual, ele vai valer o valor da tabela. Mas ele sempre vai valer uma coisa só. Então é essa a ideia. Se você perguntar para a tabela, se perguntar para a auditoria, quanto que esse registro vale no dia 10 de setembro? Vale esse aqui, porque ele é infinity. Correto? Quanto que ele vale no dia 5 de julho? Ele vale esse aqui, porque ele valeu entre 1º de julho e dia 10 de julho. Mais ou menos por aí. Entendeu? Simples assim, entendeu? A partir disso desse range, né, obviamente ali eu coloquei só datas, né? Mas é óbvio que ele é um TS range, então ele data, minutos, segundos, milésimos e tal, claro, mas eu não tinha, né, por que escrever isso para vocês, né? Mas assim, se eu fizer essa informação aqui embaixo, ó, se eu fizer o select aqui embaixo, ó, veja que ele retorna um registro, né? Então isso aqui, porque eu coloquei dia 3 do 8. Dia 3 do 8 é hoje, né? Então ele colocou lá 18,25, sei lá. Se eu colocar dia 7, então o valor que era PG Conf últimos dias, né? Então se você for aqui, vamos pegar... É que eu não sabia que o negócio era tão pequenininho, né? Eu fiz Vai, entre... vou desgraça. Vamos usar o teclado, né? Então aqui, ó, ele usou aquele últimos dias, correto? O últimos dias é esse cara aqui, ó. É esse cara último, porque na verdade ele vale infinity. Porque a pergunta que eu fiz era, ó, era dia 8. Se eu perguntar agora, no dia 7 é o PG Conf. A descrição, na verdade, é PG Conf, ou seja, é aquele primeiro registro lá. Simples assim. Isso responde tudo, tá? Isso responde milagrosamente tudo. Então, o que você quiser fazer no banco de dados, ou a pergunta que se tiver fazer no passado, se você tiver auditoria do passado, responde, entendeu? Então, essa é a ideia, ou a resposta é para... um dia eu estava lá brincando e sabendo o que os outros bancos de dados têm, não sei o que lá, e daí eu vi que como é que é o Oracle? O Oracle tinha lá o timestamp at system, uma coisa assim. Acho que como é que está esse select aqui num determinado momento, né? Uma determinada hora e tal, né? Eu falei, bom, mas eu não tenho grana para pagar o Oracle, então esquece, né? Então vamos ver como é que a gente resolve isso à nossa maneira, né? Então como é que a gente faz? É assim, então nesse caso aqui eu retornei de uma tabela só e veja aqui, o que eu fiz aqui basicamente foi usar o operador contain, né? O validade registro, né, que é o que eu estou fazendo ali, ó, veja que o validade registro é o segundo campo, né? O validade registro é esse TS range, correto? Então ela vale desse 1 do 7 até dia 10 do 7, né? Então essa a ideia basicamente. Então obviamente as datas elas não podem se sobrepor, né? Então esse date range de um registro nunca pode sobrepor, né? Não pode fazer overlap com o próximo registro, mas fazendo isso ele resolve tudo. Beleza? Ó, agora aqui, ó, se eu tiver assim, ó,
Registros duplicados, né? Daí eu pensei, pô, tem algum erro no trigger. Olha lá, ó. Achei milhares aqui, olha lá, 5.000 registros que tem mais de uma alteração no mesmo segundo, que é besteira do trigger, né? Então, por que o trigger está fazendo duas alterações? Porque, na verdade, não tem condições de o usuário ter feito isso. Então, é óbvio que somos nós, né? Foi ou a aplicação ou o trigger que fez alterações no mesmo cara. Então, ó, tem um monte que tem lá, ó, 30, 20, 18, tudo no mesmo segundo, né? O que eu fiz ali foi um date trunc, né? Eu só fiz ali um date trunc do seconds, né? Então, existem alterações no mesmo segundo. 18, 20, 40 alterações no mesmo segundo. Obviamente, é besteira nossa. Então, nesse caso ali, esse cara aqui, ó, que na verdade é o que eu mostro aqui, ó. Existe lá, ó, esse cara, existe 7, 6, 5, 4, 3, 2, ó. É aquele campo que está dentro do JSON que é o parcelas em aberto. Que é só para mostrar para vocês que existia um campo lá que o trigger ficava recalculando. E recalculava, e recalculava, e obviamente a cada recálculo ele alterava o valor do registro e precisava também fazer auditoria disso. Então é só para mostrar utilidade que não é na verdade somente fazer auditoria do passado, mas também para auditoria do futuro não tem sentido, né? Então tem que ser auditoria do passado, sempre é do passado. Ok, só para mostrar para vocês o tamanho do processo, então, ó, nesse teste, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele tem lá, fiz até um formato ali para ser mais fácil, ó, 93 milhões de registros, tá? Então, 93 é considerável, né? Então, essa é a minha auditoria hoje. Por isso que eu digo, depende muito do tamanho do teu banco de dados. Você tem que, na verdade, antes de pensar nisso, tem que pensar, peraí, quantos registros eu tenho no banco de dados? Esse número de registros será o número inicial da auditoria, né? Então, se você tem 200 milhões, a tua auditoria, para começar, ela já vai ter 200 milhões. Esse é o ponto, né? Então, aí, a partir disso, depende muito de como que você fez os processos no teu banco de dados, mas ela, no mínimo, aqueles 200 milhões, ela já tem, né? Esse é o primeiro caso. Bom, aí eu, obviamente, não fiz um count para não demorar, eu só fiz um rel tuples lá, né? Para ser mais fácil. E aqui, fazendo, ó, select aqui, ó, vou fazer aqui um select de um dia específico. Ó, aqui eu vou fazer do dia 24, né? Então, dia 24, sei lá. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade? Eu só penso assim, nesse caso, né, eu fiz um select. Veja que não é um select tão óbvio como era aquele do Oracle, né? Lógico. Então, lá do Oracle era fazer o select como eu queria, inner join, na data tal, e acabou. O Oracle se vira e faz. No nosso caso, não. Então, no nosso caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o JSON, que está na auditoria, extrair esse JSON. Desse JSON, então a gente tem muita coisa como é que você vai fazer os joins, né? Porque assim, se eu pensar numa tabela de clientes, eu só tenho que pensar qual que é a tabela de clientes naquela data. Acabou. Mas se eu pensar assim, quais são os contratos daqueles clientes naquela data, daí eu vou ter que abrir todos os contratos, porque eu não sei qual contrato é ligado a esse cliente. Entendeu? Porque o foreign key está dentro do JSON, ele não está fora do JSON. Então já complica um pouquinho. Por causa disso, na verdade, ele não fica tão performático assim, não fica tão absoluto. Mas olha, dá para sobreviver bem, ó. Esse cara aqui, ó, já respondeu. E isso aqui, ó, então ele retornou ali 3.500 contratos, sei lá o que é aqui, né? Então ele mostrou, tá aqui os dados, ó. Esses são os caras, correto? Essa é a informação. Se eu tiver lá a informação mais para baixo, aqui, ó, o output aqui, ó, tá vendo, ó, ele retornou em 900 mili. Então 900 mili de fato não é preocupante, tá? E esse outro cara aqui de baixo, daí aqui, ó, o que eu fiz aqui para ficar menos verboso, ó, aqui, ó. Veja que eu tinha o JSON, eu tenho que transformar o JSON num record set, né? Eu tenho que fazer com que aquele JSON seja um record set. Então, eu poderia detalhar campo por campo, todos os campos que estão dentro daquele JSON que eu preciso detalhar, né? Então, ao invés de fazer isso, eu criei um campo, criei um type. Então, JSON populate record de um type do move contrato, ou seja, qual que é o type desse cara que eu quero. E o outro cara lá de baixo, esse cara aqui, cadê você?
Esse cara aqui. Então esse cara aqui, ó, é como fechou o mês. Ó, pode ver, ó, já retornou também, ó? Não, isso aqui não é. Ó. Esse cara aqui, ó. Então, como é que... Aqui é um exemplo mais didático, digamos assim, né? Então aqui é qual que é a informação que eu tinha, independente de que data que é hoje é dia 3, final de tarde, não interessa. Eu quero saber como é que ela fechou o mês. Então, se é como fechou o mês, eu coloco o quê? Um date trunk da data, né? Quer dizer, ou seja, do mês, né? Então, a data de hoje é lá no dia 1º à meia-noite, né? Então, aquela dia 1º à meia-noite, eu vou fazer esse resultado aqui. Eu vou te dar essa coisa. Deu lá 60 mil registros, que daí, em cima deles, isso aí é, digamos, todas as parcelas com seus contratos, alguma coisa assim, totalizadores, não sei exatamente, nem lembro como é que é essa query, mas afinal, trouxe o resultado, em cima dela pode fazer o que você quiser. É isso. Tudo bem? É bastante coisinha, não sei se você... Mas digamos assim, é um bom código. Não tem extension, não tem assim, nada de otimização no Postgre em si. É só SQL puro, só. Não tem milagre nenhum, é só pensar um pouquinho. Mas aí o código está aí, eu libero para vocês, não tem o menor problema. Oi? Não tem problema, porque na verdade a replicação restarta, né? Então, assim, a replicação ela diz assim, eu fui até esse momento aqui. Daí desligaram, caiu a luz, e acontece muito lá, cai a luz de vez em quando, fica lá 3, 4 horas sem luz. Eu fui até aqui. Daí a produção fica alimentando os wall dela aqui, né? Então, quando voltar, ele pega os wall e manda para cá. Então, por isso, na verdade, que a gente precisa do data hora alteração. Porque é o data hora alteração lá, e não o data hora alteração daqui, entendeu? É a data hora alteração da produção, entendeu? Então, por isso que precisa. A gente precisa saber. Porque se eu reiniciei a minha réplica, daí, né? Se aconteceu qualquer coisa na réplica, a produção continua criando registro, fazendo coisa. Beleza? Mas fácil, né? Bem fácil. O quê? Valeu. Tá bom?